Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje entramos na reta final do que eu considero necessário saber antes de iniciarmos os módulos dos operacionais. A partir desse vídeo, adicionarei, caso necessário, vídeos complementares neste mesmo módulo. Então, não deixe de conferir o canal e nossa playlist periodicamente. Hoje falaremos sobre notícias, horários importantes do mercado e, por fim, sobre tempo gráfico. Bem, quero que vocês salvem aqui esse site, investing.com. Nessa aba de notícias, o link está no comentário fixado. Nesse site, eu costumo ver as notícias relevantes do dia. Note que são notícias de indicativos financeiros e pronunciamentos. E por isso, tem horários e datas definidas. O mercado sempre pode se movimentar em notícias que ocorrem de última hora. Bem, aqui vamos filtrar para notícias de 3 estrelas. Essas estrelas são o grau de importância da notícia, que pode impactar o gráfico no horário de lançamento da mesma. As notícias de 2 ou 1 estrelas não impactam o gráfico de maneira significativa, por isso eu costumo ignorá-las. Note também que, como trabalhamos com o mini índice e o mini dólar, as notícias mais importantes são as relacionadas ao nosso país e à economia norte-americana, sendo este último até mais impactante que as notícias nacionais. Então, caso apareça bandeiras como União Europeia, Japão e afins, dificilmente o gráfico irá ser impactado. Aqui na lista podemos ver as notícias importantes do dia, já filtradas. Recomendo vocês entrarem e checarem todos os dias antes do mercado abrir. Até mesmo colocar alarmes no Profit, avisando sobre elas. Já mostrarei os meus alarmes para vocês. Bom, aqui dentro do Profit, temos também uma central de notícias, com filtros de importância também. Eu prefiro utilizar os do investing.com, pois eles realmente pautam notícias e indicativos relevantes. Aqui no Profit aparece muitas vezes uma com grau máximo e o mesmo não impacta significativamente o gráfico. Mas fica a seu critério qual utilizar. Vamos falar agora de horários importantes. Como sabem, o mercado futuro do dólar e do índice abre a partir das 9 horas. Às 8h55 temos a abertura do leilão, onde o preço é disputado antes da abertura do mercado em si, até ela ocorrer de fato. Não é cravado que o mercado abra exatamente às 9 em ponto, vai depender da movimentação que está sendo imposta no leilão, mas o comum é que o mercado abra após mais ou menos 30 segundos depois das 9 da manhã. Outro horário importante é o horário das 10, que é o horário de abertura do mercado de ações. Cada ativo empresarial de ação abre a partir desse horário. É comum que demore alguns minutos dependendo da empresa, então temos um intervalo de abertura a partir das 10, indo até por volta das 10h06, 10h07. Então não se assuste se você ver uma movimentação tardia em minutos após o horário das 10. É super normal. Por fim, temos a abertura do mercado norte-americano, o famoso Dow Jones, que ocorre normalmente às 10h30. Esse é o horário que mais pode movimentar o mercado, já que o mercado americano impacta diretamente os 2 ativos que manusearemos nesse curso. É o horário também que você mais encontrará reversão e movimentação abrupta do preço. Olhe o gráfico a partir das 10h30 em dias anteriores para entender o que eu estou falando. Outra coisa importante é ficar ligado no horário de verão brasileiro, que pode alterar os horários de abertura, assim como o horário de verão norte-americano, que também pode alterar a abertura do Dow Jones. Os horários que passei aqui são os padrões em dias sem o estabelecido do horário de verão. Agora eu vou dar uma baita dica para vocês sobre os alarmes. Aqui dentro do Profit, vamos em ferramentas e alarmes. Note que podemos definir alarmes para sermos notificados nos horários importantes. Aqui vai como eu utilizo. Às 8h57 tem um alarme que me lembra de visualizar o site do investing.com. Caso eu não esteja ainda no computador, neste horário, tem outra notificação, uma mesma notificação às 9h14, reforçando essa olhada nas notícias importantes.
Depois disso, tem aqui as 3 em amarelo, na qual eu modifico o horário para a notícia que ocorrerá no dia. Caso o dia não tenha notícias, desativo esse alarme ou coloco um horário fora do período de operação, para ele não ficar tocando. Depois podemos ver os horários de abertura, de ações e do Dow Jones, 10 horas e o outro às 10h10, que é o horário limite para a abertura do restante das ações, e por fim, o horário das 10h30. Para finalizar, eu coloco um alarme do meio-dia, que é o horário que eu encerro as minhas operações e fecho a plataforma. Essa é a forma que eu me organizo para operar. Fique à vontade de fazer do seu jeito ou se espelhar nos meus alarmes. Por fim, vamos falar de tempo gráfico. Aqui no Profit, podemos trocar a visualização do preço para diferentes tipos. A mais habitual e utilizado é em candles, definidos por algum tempo gráfico. Podemos colocar cada candle se encerrando em 1, 2, 3, 5, 15 minutos, enfim, o tempo gráfico que você quiser. Aqui será particular de cada um. Eu já fiz operações pequenas em tempos menores, como 1 minuto, mas hoje prefiro operações maiores com tempos maiores. A dica que eu dou para vocês é: testem. Veja qual o perfil de tempo você melhor se adapta. Se prefere operações curtas, fazer diversas entradas, é particular de cada operador. Eu, ao decorrer da minha trajetória, fui moldando minha forma de operar e, para mim, buscar alvos longos e olhar tempos gráficos maiores diminui a minha taxa de estresse e ansiedade, além de me dar tempo hábil para pensar no próximo passo, ou seja, na próxima entrada. Quem opera o gráfico de 1 minuto clicará muito mais comparado com quem opera um de 5 minutos. Saiba sempre disso. Outra dica que dou é: se for escolher um tempo gráfico, defina suas entradas somente no fechamento de cada candle. Não é algo obrigatório, mas dessa forma você consegue dar uma pausa na adrenalina do mercado. Por exemplo, se eu visualizo o tempo de 5 minutos, só irei fazer uma entrada a cada fechamento de candle, ou seja, a cada 5 minutos. Dessa forma, eu tenho tempo de levantar da cadeira, ir no banheiro, conseguir beber uma água, voltar e observar o fechamento para decidir se eu me posiciono ou não. Algo que você, olhando o gráfico de 1 minuto, terá que ficar muito mais antenado com o mercado. Sim, eu já fui aquele tipo de operador que andava com o note pela casa, levava até no banheiro, para não perder nenhuma operação no gráfico de 1 minuto. E por essas e outras que eu subi o tempo gráfico, mas isso é particular de cada um. Estou apenas dando uma dica de alguém que já experimentou de tudo nesse mercado. A última dica que darei é sobre alvos e stop. Eu julgo correto que o seu alvo e stop tem que ser proporcional ao tempo gráfico na qual você selecionou para operar. Vejo muitos operadores tendo dificuldades nessa parte, definir o que é correto, então aqui vai uma dica de ouro, que nenhum curso pago irá te ensinar. Preste bastante atenção. Utilize a definição de amplitude média do candle para definir seu alvo e stop. Ou seja, vamos pegar o tamanho que um candle se movimenta, fazendo a diferença dele, da máxima pela mínima, tendo assim a sua amplitude. Se fizermos isso agora para os últimos 10, 20, 50, 100, 1000, 10 mil, 100 mil candles e tirarmos uma média, teremos a média de movimentação de um candle naquele tempo gráfico. Calma, eu sei que fazer uma média dos últimos 10 mil candles, 100 mil candles é inviável, mas você pode utilizar médias móveis para fazer isso, colocando elas para ir da máxima ao invés do fechamento e outra da mínima, e fazer a diferença dessas duas médias. Ou você pode fazer como eu fiz, utilizando a programação NTSL dentro do Profit e calculando com um código simples esses tipos de média. Mas relaxe, não precisa ficar se matando fazendo tudo isso. Caso queira, deixe aqui nos comentários ou me chame no Instagram que eu calculo para você essa média candle pelo tempo gráfico que desejar e, claro, sem te cobrar nada. Ok, mas tendo essa média, o que podemos fazer com ela? Preste bastante atenção agora nesse exemplo. Na data de gravação desse vídeo, a média da amplitude dos últimos 100 mil candles no gráfico de 1 minuto é de aproximadamente 71 pontos. Então, você utilizando o stop abaixo desse valor seria muito perigoso, já que, em média, 1 minuto pode movimentar exatamente isso. A dica que eu dou é: faça em números cheios, um stop superior a essa média.
como um stop de 100 pontos, 125, 150, todos esses valores são mais viáveis que tentar um stop de, por exemplo, 50 pontos, menor que a média calculada de candles. Isso tudo para o gráfico de 1 minuto. O de 5 minutos terá valores maiores e assim por diante. Por isso que nós calculamos dependendo do tempo gráfico. Mas fique tranquilo, eu irei ensinar mais sobre isso bem a fundo nos nossos módulos de gerenciamento de risco. Inclusive, ensinarei como programar e fazer isso para os entusiastas de programação. Enfim, é isso. A partir daqui, entraremos em um conteúdo mais rico, mais complexo, sobre os meus operacionais e a minha forma de visualizar e entender o mercado. Espero você nos próximos vídeos. Estamos preparando um material muito rico e de qualidade acessível a todos. Um grande abraço do investidor Tubiaré e te vejo em breve.